Jornal da Cidade. Oferecimento Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. 2 lojas no centro de Lavras. 98702-6505. Olá, hoje é quarta-feira, 3 de março. No Jornal da Cidade, a gente destaca. Prefeitura de Lavras explica à população a importância do boletim epidemiológico em meio à pandemia do coronavírus. Agência Nacional de Energia Elétrica informa que a bandeira tarifária permanece amarela no mês de março. Pesquisa mostra os países que mais consomem álcool e o Brasil está no ranking. Tem ainda a previsão do tempo para amanhã. Começa agora o Jornal da Cidade. Você sabe como funciona o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura de Lavras? Não? Pois a gente mostra para você aqui no Jornal da Cidade. O boletim epidemiológico é uma ferramenta extremamente importante para divulgarmos os dados sobre Covid. Contudo, algumas dúvidas têm surgido. Por exemplo, no que se refere aos casos isolados. Esclarecemos aqui que os casos isolados, eles são aquelas pessoas que estão com doença ativa. E o isolamento ele é dado a partir do tipo de exame que foi feito. Por exemplo, muitos outros casos das semanas anteriores, detectou-se IgG positivo. É um caso positivo, só que esse paciente não precisa mais cumprir o isolamento, pois ele teve a doença e não está mais com ela ativa. Portanto, os casos ativos de Covid são aqueles que têm um PCR e apresentam menos de 14 dias de evolução da doença. E assim devem permanecer em isolamento. Os familiares não testados e assintomáticos, eles são orientados a permanecerem de isolamento. Contudo, eles não são contabilizados no boletim, porque não são notificados, são apenas casos suspeitos que estão convivendo com alguém positivo. Então, por isso, o número de 60 e agora 70, o número crescente de isolados é de acordo com a fase ativa da doença. Isso depende do exame a ser feito, depende da data dos primeiros sintomas e inúmeros outros fatores. Então não é uma matemática simples, é analisado caso a caso para que a gente tenha o período de isolamento e o período de recuperado. Frisamos que o boletim epidemiológico ele segue normas técnicas estabelecidas desde o início da pandemia. Então temos divulgado desde o início da pandemia da forma mais clara, da forma mais objetiva possível, para que a informação chegue ao cidadão e assim ele nos ajude a reverter a pandemia. Algo que vale a pena frisar nesse momento é que a infecção intradomiciliar, ou seja, pessoas que estão positivadas e convivem com outras, esse número de infecção intradomiciliar ele reduziu graças à informação, graças ao apoio de cada um de vocês que tem nos ajudado de forma a fazer com que a doença não circule dentro do domicílio. A pandemia continua, então os cuidados eles seguem redobrados. Precisamos continuar com o uso de máscara, precisamos continuar evitando aglomerações, não é o momento de visitar familiares, de receber familiares de outros municípios. Precisamos do apoio de cada um, para que a gente consiga, em um curto prazo, ter uma redução da transmissão da doença. Temos a esperança da vacina, contudo, é algo que está sendo gradativo. Precisamos de ações imediatas, pontuais, que é o seu apoio, a sua ajuda, de usar a máscara, as medidas de higiene e principalmente a não aglomeração. Percebemos agora um aumento muito grande em relação aos jovens. Então, se você tem um jovem dentro de casa, um familiar jovem, instrua, participe desse processo de educação. Não é o momento para se frequentar baladas, para se frequentar barzinhos, de modo desorganizado, pois percebemos um aumento muito grande nessa faixa etária e isso é muito prejudicial. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária permanece amarela no mês de março. Dessa forma, o consumidor vai pagar R$ 1,34 a cada 100 kW de consumo. Em nota, a agência explicou que os reservatórios das hidrelétricas mantêm volume reduzido, embora tenham ocorrido chuvas recentes nas bacias do Sistema Interligado Nacional. O valor extra das bandeiras é usado para custear o acionamento das usinas termoelétricas, o que torna a geração de energia mais cara.
A Agência Nacional recomenda que, diante da cobrança da tarifa amarela, os consumidores façam uso consciente dos aparelhos elétricos e evitem o desperdício de energia. O Brasil está na lista dos países com o maior consumo de álcool do mundo. A análise foi realizada pela Global Drug Survey, uma empresa independente de pesquisas com sede em Londres. Os resultados mostram o nosso país na 10ª posição. O brasileiro gosta mesmo de celebrar a vida, né? Portanto, é muito comum as pessoas terem em suas casas a boa e velha cervejinha na geladeira para qualquer situação. Além disso, há diversos bares espalhados pelas esquinas em qualquer cidade que seja, o que comprova que o brasileiro realmente não abre mão de tomar uma gelada. O ranking conta ainda com França, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Austrália e Inglaterra. Mas quem lidera a lista é a Escócia. E não é para menos. Bebida alcoólica por lá é assunto sério. Entre elas, o uísque é o grande queridinho, já que o país adota rígidas leis de pureza na fabricação da bebida, que é exportada para várias partes do mundo e responsável por parte da economia nacional. A gente só tem uma ressalva, né? Beba sempre com moderação. E se for dirigir, não beba. Agora a previsão do tempo para amanhã. Confira. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, a quinta-feira em Lavras é de sol e aumento de nuvens pela manhã. A temperatura ficará entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Serão 5 milímetros com 90% de chance. Ventos a 9 km por hora e a umidade do ar podendo chegar aos 45%. Bom, e assim a gente fecha o Jornal da Cidade de hoje. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar para cá fotos e vídeos que podem virar notícia. Pode ser pelas redes sociais do Lavras.tv, pelo WhatsApp, que é o 98806.000, ou diretamente no portal. Por hoje é só e até amanhã. Tchau!